Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma palestra do nosso Circuito Mulher. Espero que você esteja anotando todos os insights e que esteja gostando desse conteúdo preparado com tanto carinho para você, para sua empresa, para que a gente possa transformar realmente esse mundo num mundo mais igual, né? Num mundo com mais igualdade entre homens e mulheres, entre diversidade. Enfim, estamos preparando esse conteúdo com muito carinho para você. E neste palco virtual agora, nós vamos receber uma pessoa muito querida, muito especial. Eu quero que vocês recebam aí do outro lado da telinha com super energias positivas. Renata, seja muito bem-vinda à nossa quarta edição do Circuito Mulher. Muito obrigada, Tati. Eu que agradeço a honra de poder fazer parte desse evento tão especial que é projetado por vocês todos da Circuito Mulher. É um prazer e eu gratidão, agradeço demais por estar aqui. Perfeito. Rê, para a gente poder começar já a dar aquele gostinho de quero mais para os nossos congressistas, queria que você falasse um pouquinho, fizesse um pequeno spoiler da sua palestra, o que os nossos congressistas, as nossas congressistas, vão conseguir criar de insights durante o seu tema, Rê? Pois é, Tati, eu venho falando um pouquinho sobre esse momento tão turbulento pelo qual ainda estamos passando, que é o período da pandemia, mas já falando também sobre essa geração que vem se formando nesses meses, né, já quase 2 anos de pandemia, que alguns especialistas já chamam de geração C. Então eu venho falando um pouquinho sobre o que é essa geração C, o que nós podemos esperar, quais são os desafios nesse mundo pandêmico e pós-pandêmico, em breve, se Deus quiser, com essa geração. Em breve, se Deus quiser realmente, né, um período pós-pandêmico. Bom, vou ficar aqui sentada, né, na vitrine, né, do ladinho aqui, anotando todos os insights que você for trazer pra gente. Rê, quero que vocês fiquem super à vontade, tá? Porque a partir de agora, nosso palco virtual é todinho seu. Mais uma vez, muito obrigada, Tati. Eu espero poder contribuir, sim. Bom, por isso, pessoal, antes de mais nada, brevemente me apresento um pouquinho mais. Eu sou a Renata Maran, né, professora antes de mais nada, mãe de 2 lindas, a Rafaela e a Daniela, de 10 e 7 anos. Há mais de 20 anos trabalho como educadora em instituições públicas e privadas e há alguns anos abracei também o desafio de ser uma ativista da educação e levar a educação para fora dos muros da sala de aula. Assim como Paulo Freire, eu acredito demais que a educação ela não transforma o mundo. A educação transforma pessoas e as pessoas é que podem transformar o mundo e essa é a minha missão. Então, convido todos vocês a participar um pouquinho e contribuir aí, colaborar um pouquinho, espero, né, contribuir um pouquinho da minha fala a partir de agora. Sejam muito bem-vindos e como eu falei agora há pouco, o meu desafio é falar um pouco sobre essa geração. Essa geração, gente, que começou a se transformar como nós, né, num ano tão turbulento que foi o ano de 2020. O ano de 2020 começou com aquela tradicional lista de planos no ano novo e nós esperávamos que 2021 começasse um pouquinho diferente. A nossa esperança acabou mudando ali os planos quando a gente viu que 2021 começou muito semelhante a 2020, por mais que esperássemos, né, mudanças, o fato é que 2021 nós fizemos aquelas listas esperançosas, mas a pandemia, né, o isolamento social, o home office, os nossos filhos, as nossas filhas, tudo isso junto acabou sendo, tendo aí os planos ainda não concretizados como gostaríamos por essa bomba que foi a pandemia na nossa vida, né? E que trouxe muitas mudanças e muitas transformações. Claro, inevitavelmente, nenhum de nós, nem nossos pais, nem nossos avós tinham passado por uma realidade
tão trágica que a pandemia infelizmente trouxe, mas também tão transformadora. É sobre isso que nós vamos falar um pouco mais também. Eu, você, todas nós fomos jogados a uma realidade ainda mais estressante, ainda mais marcada pela ansiedade, pela síndrome de burnout, termos que não eram totalmente desconhecidos por nós. Nós vínhamos já numa sociedade aceleradíssima, né? Que vinha aí na insanidade do trabalho, das horas de dedicação, na busca tão acelerada, e isso não era nenhuma novidade. Mas o fato é que isso se intensificou, e se intensificou de uma maneira drástica, que espalhou não só para os adultos no mercado de trabalho, mas também para os jovens, né? É isso que a gente precisa parar para pensar também. A pressão, a depressão do isolamento social foi ainda mais intensa, e a cobrança de todos os lados. Quem não enfrentou a realidade de ver a casa invadida pelo trabalho, pelos parceiros 24 horas, pelos filhos e pela escola dos filhos? Tudo isso nos levou a uma sensação de estar em débito o tempo todo com alguém, com todos, né? Com a casa, com a família, com o trabalho. Parece que tudo atropelou o nosso dia, as nossas 24 horas. E isso vai sim gerar um efeito que nos afeta, mas que também afeta essa geração, que eu falei um pouquinho já no começo, a chamada geração Covid, uma geração que também fez planos, também começou 2020 com uma lista de ano novo, né, tão tradicional. Começou 2021, acreditando que seria diferente, que tudo melhoraria, mas acontece que eles, os nossos filhos, as nossas filhas, os nossos jovens, eles também foram atropelados por essa bomba da pandemia. E aí é que vem os estudos de psicólogos, de terapeutas, de educadores, de especialistas, vendo que essa geração já foi marcada por uma realidade que nós não fomos quando estávamos crescendo nesse momento de formação e transformação, né? E por isso a chamada geração C, uma geração que cresce à sombra de uma pandemia marcada por esse vírus da Covid-19. Uma geração que cresce em casa, sozinha, sem interação social tão importante nessa fase, uma geração que estava prestes a entrar no mercado de trabalho e que por causa da pandemia acabou tendo uma dificuldade ainda maior para entrar ou nem entrou, por isso também chamada de geração nem estudam nem trabalham. Eles já tinham terminado ou estavam finalizando, mas também não conseguiram entrar para o mercado de trabalho. Eles tinham a chave, mas as portas estavam fechadas. Um sociólogo francês, Julien Damon, ele diz: se as vítimas físicas da Covid-19 são essencialmente as pessoas idosas, as vítimas econômicas são principalmente os jovens. Uma geração que a gente sabe que é uma rica em criatividade, em ideias, em interação. Eles têm uma habilidade ainda maior para uma interação digital, social, né? Mas também acabou sendo esmagada por essa pandemia, e o confinamento trouxe ansiedade, trouxe a tristeza, medo, a falta de interação traz reflexos que muitos acreditam que levarão, assim, anos para serem superados. Nós esperamos poder contribuir e ajudá-los e recebê-los, e é isso que a gente precisa estar preparado, enquanto mães, enquanto pais, enquanto empresárias, contratantes, né? A gente precisa estar preparada. Por quê? Porque essa sensação de que
a pandemia nos traz, né, uma sensação de impotência, uma sensação de que a gente não consegue fazer muita coisa agora, é um sentimento destruidor, é um sentimento que gera uma incapacidade de se projetar no futuro, e isso é muito perigoso. E aí é que nós precisamos entender que o mercado de trabalho, nós como enquanto funcionárias, nós enquanto empresárias, empreendedoras, como eu disse, contratantes, a gente precisa entender que esse meu profissional hoje, que é pai, que é mãe, eles são os pais do meu profissional do futuro. Então eu preciso pensar na saúde mental dessa criança. Eu preciso pensar na saúde mental desse jovem que passa por pensar nessa mãe, nesse pai que trabalha na sua equipe hoje. Porque esse profissional hoje, que são os pais também, eles são os pais do seu profissional de amanhã. É o filho do seu funcionário de hoje. Então, cuidar desses pais hoje é ajudar, sim, a preparar os profissionais que eu quero amanhã. Porque eu contribuo ou eu posso prejudicar. É ali, esse é o nosso ponto. E é ali que nós precisamos pensar. É nesse ponto que talvez eu possa ajudar a contribuir humildemente para que a gente saia desse ciclo, a gente saia dessa situação que parece que vai nos engolindo e nos angustia. Angustia nós, angustia os nossos filhos, e é esse ciclo que a gente precisa quebrar. Como? Entendendo, não na simpatia, mas na empatia, porque certamente, mesmo quem não tenha filhos, certamente nós entendemos o que estamos passando. Quando a gente está aqui, fechado nesse quadradinho do escritório, tendo que trabalhar, tendo a empresa na nossa casa, mas entender que a nossa casa está na empresa, né? E criar uma rede social de apoio que nos ajude e nos fortaleça. Trazer o diálogo, mas o diálogo com a escuta ativa. Aquela escuta que não julga, aquela escuta que entende se aquele meu funcionário, se aquela minha equipe tão eficiente outrora, hoje não está rendendo como eu gostaria. Porque estamos no momento em que talvez aquela minha melhor funcionária tem uma filha pequena que está aqui atrás da tela do computador enquanto estamos conversando. E ela está ali com a carinha de choro que nos gera angústia. Gera angústia em qualquer um, que dirá na mãe, no pai que está aqui, né? Então, entender isso e trazer essa escutativa para trabalhar como podemos nos ajudar é o que vai realmente não só nos trazer uma segurança para continuar o nosso dia, mas uma segurança para essa criança e para esse jovem que vai ver que a sua mãe, o seu pai, vai conseguir parar e olhar para aqueles olhinhos. Esse vínculo gera um fortalecimento que não é de abandono, e sim de apoio. E eu ajudo essa criança e esse jovem a crescer fortalecido. E aí aquele meu profissional do futuro, ele não vai ser um profissional inseguro. Ele vai ser um profissional autônomo, independente, proativo, que é tudo que as empresas querem, mas que muitas vezes não estão ajudando a formar, pelo contrário, estão ajudando a deformar essa segurança. E se a gente entender isso hoje, a gente transforma essa realidade. Sugestões, por exemplo, né, no nosso dia de trabalho, garantir que todos nós, não só a minha funcionária, a minha equipe, mas eu também, garantir que todos nós tenhamos as pausas para os cuidados familiares. A hora que a gente demonstra isso, a gente demonstra uma importância muito grande, um olhar humano para essa rede de trabalho e de equipe. E aí eu garanto essas pausas, combino que não vai ter mensagem, ninguém. Isso trará um alívio
para que a gente pare e olhe verdadeiramente para esses jovens e olhe verdadeiramente para esses filhos e filhas que se sentirão cuidados. Nos momentos, eu não preciso garantir quantidade, eu preciso ajudar a garantir a qualidade nessas pausas. E se a pausa tiver celular na mão, ela não tem qualidade, mesmo por 5 minutos. Mas se mesmo por 5, 10, 15 minutos eu não tiver celular, computador e eu conseguir garantir que todos nós tenhamos momentos ricos com essa família, com esse jovem, com essa geração, eu estou fortalecendo o nosso futuro, sim. Dia a dia. É um trabalho homeopático, né? É uma gotinha por dia, mas a gente está garantindo o nosso futuro. E o futuro dos nossos filhos, porque eles não vão se sentir distantes, isolados. A gente vai fortalecer para que a depressão não tome essa geração por completo, para que eles não fiquem superativos e ansiosos sem uma produtividade de qualidade, né? A gente viu um tempo atrás viralizar na rede um pouco sobre essa realidade da pandemia. Eu quero compartilhar com vocês porque dentre tantas dificuldades, o alívio muitas vezes vem no sorriso, né? Então, olha só o que esses jovens fizeram. Não sei se vocês viram, vamos assistir um pouquinho. Meu nome é Márcia, sou mãe do Fábio Augusto. Ele é aluno do Notre Dame do 2º B. Isso. Aí o professor pediu pra gente fazer um trabalho junto aqui, mãe e filho, sobre o ano de pandemia, né? Aí é muito ruim não ir na escola, Reparem né? a seriedade da mãe. Porque eu sou um cara muito dedicado, estudioso, né? E tem uma palavra sobre essa ano, foi reviravolta. Porque Na vida de todo mundo. Na minha também, principalmente estudando e me dedicando. E comecei a fazer exercício todo dia, de manhã, de tarde, pelo menos 1 hora. E aí de manhã também eu acordava cedo, fazia café pra nós aqui, pra família. Eu fazia o almoço. Quê? Ele falou que fazia almoço, fez almoço? Tu sonhou alguma noite que tu fez um almoço? Eu não vou colaborar com mentira assim do professor. Mas nem vem. Porque tu quer que eu minta? Esses absurdos que... Mas tá aqui pra confirmar que eu sou muito estudioso, não falta muita aula, disso. De vez em quando, só que eu tô muito cansado de estudar. Gente, meu nome é Leonardo, eu estudo Publicidade e Propaganda e hoje eu vim contar minha rotina pra vocês. Eu sou a Carminha. Primeiramente, a maioria dos dias eu acordo umas 5h30 da manhã. Aí eu faço café. A cara. Não posso rir. Nós somos pessoas. Faz parte. Aí eu também ajudo ela a limpar a casa e depois eu vou pra... Ô, gente, olha, essa eu não posso participar. Lê do engano. Ele não sabe onde está a vassoura na minha casa. Tem que concordar comigo. Começa tudo de novo. Lavo toda a louça todo dia e ela não me ajuda. Mas eu preciso concordar com isso? Não, jamais. De onde ele tirou tudo isso? Coitadinho, deve ter demorado para inventar. Minha professora vai ver tudo isso. Ah, não tem importância. Oi. E assim a gente viu que as famílias foram, né, tendo que se adequar a essa realidade dos jovens que estavam na sala de aula, mas que agora estavam em casa. E para eles foi sim um grande desafio também, porque a casa sempre foi o símbolo do lugar para descanso, para o relaxar, não para estudar, não para o trabalhar. E essa mudança de chave mental ali foi muito difícil, principalmente para os jovens, para as crianças, né? Então, numa brincadeira que viralizou aí nas redes sociais, a gente viu um pouco de maneira leve, né, na risada, mas a dificuldade, porque você via a cara da mãe séria, desacreditando do filho, né? Por o filho estar contando uma rotina que não existiu. A avó, coitadinha, também, né? Não, ela fica indignada. Como que ele está falando de uma rotina
Ele não sabe nem onde fica a vassoura. Então, uma geração que não aprendeu a dividir, a trabalhar também em casa. E aí veio o desafio para nós também, porque trazer essa nova rotina gera conflitos. E esses conflitos desgastam emocionalmente. A cobrança da internet para entrar na aula, a cobrança para estudar, fazer as tarefas, e tudo isso no mundo virtual, aberto, porque o pai está trabalhando, a mãe está trabalhando e não está conseguindo controlar o que o filho está assistindo. Ele está assistindo a aula mesmo enquanto eu estou nessa reunião? Eu não sei, porque eu não estou lá olhando, né? E esse mundo virtual aberto a ele, é como se a gente estivesse deixando nossos filhos andando nas ruas às 10 horas da noite sozinhos. A gente não tem um controle, a gente não sabe o que está acontecendo. E aí, para que a gente, para que a gente saiba o que está acontecendo, a gente precisa entender que é possível mudar, sim, essa realidade. É desafiadora? É. Envolve um desgaste emocional? Sim, mas pode ser minimizado. E é ali que eu gostaria de ajudar um pouquinho todos vocês. Na minha adolescência, eu joguei basquete. E nessa época, no basquete, existia um time americano, dentre alguns dos jogadores, mesmo quem não conheça basquete vai saber, né? Michael Jordan, por exemplo, Magic Johnson, que foi chamado de Dream Team, o time dos sonhos, porque era uma equipe vencedora. Não era o Michael Jordan que era o vencedor, era a equipe. Essa equipe, ela era vencedora. E ela era vencedora por alguns motivos, né? Dentre esses motivos, o de saber trazer o talento de cada um diferente para aquela quadra. Por isso, na década de 90, o Dream Team foi imbatível. Bom, nós podemos fazer isso também na nossa casa e na nossa empresa. Você pode construir o seu Dream Team. Como? Com diálogo. Então, explicar para o seu filho, para o jovem, para a sua equipe, para o seu funcionário, as suas dificuldades, as suas inseguranças. Isso vincula, porque nós todos estamos passando por isso. Estabelecer uma rotina de segurança que garanta as pausas familiares para você e para todos, né? Garantir a escutativa, que não vai julgar, que não vai achar que é folga, que é desculpa, que é má vontade, mas vai entender o que está acontecendo e como eu posso te ajudar. Qual está sendo a sua maior dificuldade? A minha maior dificuldade é que meu filho entra na aula às 7 da manhã e eu preciso abrir com ele e orientá-lo porque é pequeno. Então vamos tentar ajustar os seus horários para que você consiga fazer isso e depois se dedicar com qualidade ao seu trabalho também. É um fato isso. É inevitável para todos nós. Um autocuidado para que você também olhe as suas necessidades. Estar atento às mídias, principalmente em relação aos jovens, às crianças. Tentar garantir controle de acesso, porque sim, isso não é desrespeitar a privacidade, é garantir a segurança, é garantir que ele não vá ter acesso a algo perigoso a ele, a ela, né? E tudo isso não feito de maneira imposta, e sim com diálogo. Se você perguntar ao seu filho de 15, 16 anos, a sua filha, qual o tempo que ele acha que é saudável ficar nas redes sociais, na mídia, eu garanto, mesmo que ele fique, eu garanto que ele não vai falar para você que são 4 ou 5 horas por dia. Ele pode até ficar, mas ele sabe que não é. Então, converse com ele, fale, então, qual é o horário, qual é o tempo máximo que você acha que é saudável? Ah, eu acho que 2 horas, então vamos dividir isso no seu dia, para não atrapalhar o seu estudo?
É um exemplo rápido aqui da escuta ativa, da necessidade dele e da sua de garantir a segurança emocional, a saúde mental desses jovens também. Eu garanto que assim você vai ter um Dream Team. Ele vai ter percalços, esse caminho vai ter curvas a serem ajustadas? Vai ser sempre perfeito? Não. Mas se você tem esse vínculo com a sua equipe, com a sua família, você vai conseguir realizar isso sim. E sempre que tiver algum desvio, vocês estão juntos para traçar as novas rotas e realinhar esse caminho. Eu tenho certeza que isso pode sim dar muito certo. Eu sou Renata Maran, ativista da educação. Palestras para transformar pessoas é a minha missão. Eu espero que eu tenha contribuído um pouquinho para esse dia tão especial para todos vocês. Muito obrigada pela atenção. Foi um prazer. Rê, muito obrigada pela sua contribuição genial com o nosso congresso. Eu faço, minhas as suas palavras. Eu acredito verdadeiramente que nós podemos transformar o mundo através do conhecimento, através da educação. Acho que tantas são as formas de a gente deixar o nosso legado no mundo, né? E quando eu estava em busca da minha missão, do meu propósito, eu falei assim, tá, como que eu posso deixar um pouco da Tati quando a Tati não estiver mais aqui? E aquilo que acendeu o meu coração verdadeiramente estava voltado à área da educação, né? Então eu acredito mesmo que a gente pode transformar famílias, empresas, que a gente pode transformar culturas com uma educação de qualidade, com conhecimento, com network que aproxime realmente as mulheres de novas experiências, de novo empoderamento. Esse circuito serve para empoderar as pessoas a quê, empoderar, mudar a sua vida, Eu acho que é a coisa mais importante que a gente tem na face da Terra, e eu quero super novamente agradecer a sua presença, Rê. Com certeza, muito obrigada, Tati, mais uma vez. É uma honra para mim estar fazendo parte desse evento tão lindo e desse projeto que eu espero que realmente contribua para transformar a vida de muitas pessoas. Contem sempre comigo. Muito obrigada. Para você que está acompanhando o nosso congresso, olha quanta coisa maravilhosa acontecendo. Fica por aí, tem muito conteúdo de qualidade preparado com muito carinho para você, para poder transformar a sua vida, a sua história, para fazer com que você possa viver a sua melhor versão sem nenhum tipo de vergonha. Nos vemos no próximo conteúdo, então. Tchau, tchau.